A ideia de crime organizado é recente, porém, grupos articulados organizados com diferentes configurações para cometer os mais diversos delitos não é algo novo. Na verdade, poderíamos voltar a muito tempo atrás, afinal, as ligações estreitas entre o crime organizado e as estruturas de poder e autoridade já eram observadas já na antiguidade. Como Santo Agostinho deu o resumo mais nítido do problema, pois o que são os estados senão grandes bandos de bandidos, e o que são bandos de bandidos senão pequenos estados. Mas então, como chegamos nas grandes estruturas criminosas mundiais, que chegam a definir a vida de bilhões de pessoas e o comportamento dos países? Essa pergunta é a que veremos nessa série, a história do crime organizado. Sendo esse o primeiro episódio e mais importante, ao longo dos episódios você vai ver como tudo no final, de um jeito ou de outro, estava conectado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Sem a sua ajuda, eu não posso continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. O seu apoio é muito importante mesmo para que eu continue com o trabalho aqui com vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. O que é crime organizado? Se formos olhar a lei, pelo menos a lei brasileira, teremos uma ideia pateticamente limitada do que é crime organizado, até porque dificilmente leis refletem a realidade. De forma hiper resumida, estaríamos falando de um grupo de pessoas que se organiza para praticar certos crimes. Na verdade, é muito mais do que isso, mas a questão nossa não é estudar o que é o crime organizado, mas ver como é a história das mais diversas organizações e das principais figuras por trás do crime organizado. Se pegarmos os conceitos básicos de crime organizado e aplicarmos eles ao passado, veremos que já existiam estruturas criminosas dignas de serem chamadas de facção criminosa desde a antiguidade. As famílias aristocráticas do início da Grécia tinham algo em comum com as famílias mafiosas de Nova York ou da Itália. Elas acumulavam riqueza por meios violentos e por fraudes. Como Solon colocou, os líderes do povo enriquecem, confiando em atos de injustiça, não poupando propriedades sagradas nem públicas. Eles roubam e roubam a torto e a direito. Uma comparação entre aristocratas da Grécia Antiga e mafiosos modernos pode até parecer exagero num primeiro momento, mas os paralelos acabam sendo impressionantes, especialmente quando se olha para a Sicília e suas elites rurais dominadas pela máfia. O mesmo se aplica com a Itália Antiga. A relação que indivíduos poderosos tinham com as suas comunidades no início da Itália Central dos séculos 6 e 7 a.C., sobretudo no que diz respeito à sua conduta de guerra e invasão, poderia ser descrito em termos semelhantes ao do que o crime organizado o aplica hoje em dia. No Egito Antigo, os chamados Bul-Koloi davam problemas para as caravanas do Império Egípcio. Na região da Cilícia, onde hoje é a Turquia, os Isáurios atormentavam e assaltavam assentamentos no litoral e depois se escondiam nas montanhas, obrigando o Império Romano a deslocar legiões inteiras para caçá-los, que dará origem aos termos praedones, ou ladrões em latim, e latrones, os bandidos em latim. Mais recentemente, os chamados piratas durante o período das grandes navegações, que tal como os grupos de piratas atuais, tinham tudo aquilo necessário para serem categorizados como crime organizado. E tal como as facções criminosas modernas, sabiam que precisavam se associar a autoridades de Estado para manter as suas atividades. E também, tal como hoje, as autoridades usavam deles para lutarem indiretamente contra outros estados rivais. Mas não queremos também ir tão longe, pois correríamos o risco de perder o foco. Assim, vamos voltar para um período que, apesar de não ser tão recente, ainda é responsável pelos efeitos no mundo de hoje, o século XIX. O século XIX, que irá ser o século do auge da Revolução Industrial, é de longe um dos séculos mais importantes da história humana, e quase tudo o que acontece hoje se dá, de certa forma, diretamente por causa dos acontecimentos do século XIX. Ainda vivemos sob a sombra do século XIX, e por isso, para entender o mundo hoje, precisamos olhar para este século em especial.
E aqui é que de fato começam as histórias que irão montar o crime organizado no futuro, nos nossos dias. Assim, vamos começar no século XIX. Na Índia, mais especificamente, com um grupo chamado de Thugs, uma sociedade indiana secreta de assassinos e ladrões de viajantes que possuem registros que vão desde o século XVI e vão atuar até os meados do século XIX. Esses bandidos operavam como gangues de ladrões de estrada, enganando e depois estrangulando suas vítimas. Para tirar proveito de suas vítimas, eles se juntavam aos viajantes e ganhavam a sua confiança, o que lhes permitia surpreender e estrangular os viajantes com um lenço ou uma corda. O estrangulamento se dava em homenagem a Kali, a deusa hindu da morte e da destruição. Os Thugs foram descobertos pelas autoridades britânicas da Companhia das Índias Orientais durante a sua expansão territorial no subcontinente indiano, no final do século XVIII e início do século XIX. Inicialmente, os Thugs eram vistos pelos britânicos como uma espécie de gangue ou bando de criminosos que simplesmente praticavam assaltos a viagens de caravanas e o assassinato de pessoas de menor ameaça ou importância. Porém, as autoridades britânicas começaram a tomar conhecimento dos Thugs através dos relatos de crimes que eles cometiam e de investigações realizadas por funcionários da companhia, em especial como o assistente do magistrado de Farrukhabad, W. Wright, que foi encarregado de investigar um caso de assassinato em 1810. À medida que os britânicos foram aprendendo mais sobre os Thugs, eles passaram a perceber que eles eram muito mais do que apenas uma gangue de criminosos comuns, mas sim uma sociedade secreta com uma estrutura hierárquica, práticas rituais específicas e coordenação nos seus ataques em escala nacional, algo considerado inédito para a época. Isso passou a preocupar as autoridades britânicas, que gradualmente viam outras sociedades secretas atrapalhando o império em outras partes e em outras colônias. Assim, o Império Britânico decidiu pela criação de medidas legais e policiais específicas para lidar com os Thugs, como a Lei de Supressão de Thugs de 1836. O magistrado Thomas Parry foi enviado então para investigar o número crescente de assassinatos cometidos pelo grupo conhecido como Thugs na região de Etawah, na Índia, no início do século XIX. Parry ofereceu uma recompensa por informações que pudessem levar à captura dos membros da organização e em março de 1810, autoridades coloniais finalmente conseguiram prender 8 suspeitos, um dos quais concordou em testemunhar contra seus cúmplices em troca de perdão. Esse prisioneiro, o jovem Ghulam Hussain, forneceu informações gerais sobre os crimes dos Thugs, incluindo o fato de haver cerca de 1.500 membros do grupo vivendo em Etawah e realizando expedições para lugares como Lucknow, Jaipur e Budenkiranj. Ou seja, a inteligência britânica havia descoberto a existência de uma sociedade secreta que era muito maior do que eles sequer podiam imaginar. E esse jovem também explicou como os Thugs cometiam seus assassinatos. Os profissionais estrangulam com qualquer parte de suas roupas e, em seguida, infligem ferimentos com uma faca. Eles não usam cordas por medo de serem detectados. Os novatos na arte administram sementes de datura que privam suas vítimas de suas faculdades enquanto as saqueiam. Hussain também explicou como os Thugs cometiam seus assassinatos usando drogas para incapacitar as vítimas antes de estrangulá-las e esfaqueá-las. Parry também obteve depoimentos dos outros 7 prisioneiros que haviam sido capturados com Hussain, mas decidiu adiar o julgamento até obter instruções do governo sobre como prosseguir com esse caso. Porém, enquanto aguardava o julgamento, os membros Thugs acabaram sendo soltos pelas autoridades indianas, que para soltá-los alegaram uma série de problemas processuais e na forma como o interrogatório foi conduzido. Posteriormente, iria ficar claro que essa sociedade secreta era tão poderosa que estava infiltrada até mesmo entre os próprios magistrados indianos. Enquanto Parry continuou a investigar o grupo com a ajuda de um informante, conseguiu prender mais 10 suspeitos ainda em maio de 1810. E com o passar do tempo, as autoridades britânicas aprenderam mais sobre os Thugs. E uma das coisas descobertas é que seus ataques eram muito organizados e não um ato de crime de oportunidade.
Na verdade, os Tugs preparavam expedições para atacar as caravanas comerciais e os peregrinos. Eles juntavam várias gangues de Tugs que eram lideradas por figuras chamadas de Jemadars, que eram as pessoas responsáveis por planejar os ataques aos viajantes e distribuir o saque obtido depois da operação. As gangues então viajavam por diferentes regiões da Índia, se juntando com outras gangues pelo caminho e cometendo assassinatos em várias localidades. Eles se reuniam em determinados lugares para dividir o saque e então se dispersavam novamente, evitando assim a suspeita das autoridades locais, sempre usando drogas para incapacitar as suas vítimas e o estrangulamento com tecidos para evitar a detecção. E tal como a sociedade indiana era dividida em castas, os Tugs conseguiam ser uma força sedutora para as castas mais baixas ou de religiões marginalizadas, pois os bandos eram compostos por indivíduos de todas as castas e religiões, com todos tendo direitos aos mesmos valores obtidos durante as operações. E a introdução de novos membros para as gangues se dava através da família, ou seja, um membro Tug indicava um familiar. E eles se apoiavam nas relações de parentesco em tempos difíceis, com o conceito de família se estendendo além dos laços de sangue, incluindo também associados próximos. E isto era vital para eles, pois alguns parentes dos Tugs costumavam ser chamados de zamindars, isto é, um tipo de senhores feudais de alguma região da Índia. E esses, por sua vez, davam proteção e apoio aos Tugs. Eles costumavam escolher vítimas ricas e bem vestidas e usavam diversas táticas para enganá-las, como fingir que estavam seguindo para o mesmo destino ou oferecendo proteção. Os Tugs também tinham conexões em vilas e mercados pelo caminho, fato que ajudava eles a encontrar vítimas promissoras. Em alguns casos, eram forçados a abandonar a sua discrição e atacavam abertamente em grupo quando as vítimas eram especialmente difíceis ou mais desconfiadas, como os transportadores de tesouros, por exemplo. Os colonizadores britânicos acreditavam que existiam mais de 40 diferentes classes de Tugs na Índia e que eles se dividiam em 7 clãs muçulmanos, de onde todos eles teriam se originado. Além disso, os Tugs também eram compostos por uma parte de todas as comunidades chamadas de Comunidades Vagabundas e Bandidas da Índia, conhecidas como as 84 tribos. Dizia a lenda que os Tugs descendiam de 7 clãs muçulmanos e de 84 tribos hindus, com essas tribos originalmente sendo muito próximas entre si e que 2 de seus antepassados compartilhavam o que roubavam com todas as tribos, e após conflitos com autoridades locais, os Tugs, para evitar a perseguição, teriam se dividido e fugido, se espalhado por toda a Índia, o que deu origem aos 7 clãs de Tugs muçulmanos. Depois disso, os Tugs se separaram ainda mais e formaram mais de uma dúzia de classes diferentes, cada uma com a sua característica própria e território de habitação. Além disso, existiam 2 tipos de Tugs, os hereditários e os ocasionais. Os hereditários eram aqueles que se consideravam uma espécie de família de Tugs, com uma longa tradição que vinha de seus antepassados e se orgulhando de chamar isso de profissão. Eles costumavam viver em comunidades sedentárias e seguiam regras e rituais específicos. Já os ocasionais, por outro lado, eram aqueles que não tinham uma ligação tão forte com a prática dos Tugs e que muitas vezes se envolviam com os Tugs porque não achavam que tinham muitas opções em outras formas de trabalho. Eles eram geralmente mais vulneráveis e viviam nas margens das sociedades sedentárias, geralmente como sem-teto ou desocupados. Segundo as informações coletadas pelos britânicos, os Tugs acreditavam que a sua prática foi instituída pela deusa indiana Devi ou Bhavani, que os ajudava a eliminar os corpos de suas vítimas. Eles se identificavam como filhos de Bhavani e acreditavam que não deveriam matar mulheres ou membros de castas mais baixas, que consideravam como descendentes ou servos da deusa Javi. Alguns Tugs também relataram que Bhavani exigia o derramamento de sangue durante os seus assassinatos, o que foi interpretado pelos colonizadores britânicos como uma forma depravada de sacrifício humano. Não há informações muito claras nesse sentido, uma vez que alguns relatos e documentos apontam que os Tugs praticavam estrangulamento em homenagem a Kali, enquanto outros em homenagem a Bhavani.
O ponto de virada na supressão inglesa aos thugs se deu com a nomeação do Major William Sleeman para caçar e acabar com eles, que, criando uma força-tarefa especial, liderou uma série de operações militares e de inteligência para capturar e julgar os thugs. A supressão dos thugs foi um processo gradual que durou várias décadas, mas a organização foi finalmente suprimida no final do século XIX. O foco e determinação dos britânicos para acabar com os thugs não era à toa, e se deu por 3 motivos principais. O primeiro é que o Império Britânico não tolerava a existência de sociedades secretas nas suas colônias, afinal elas podiam ser futuros focos de insurgência. O segundo é que, por atacarem caravanas, atingiam em cheio os cofres da Companhia das Índias. E o terceiro, e de longe mais importante, os britânicos visavam o controle absoluto e incondicional da região indiana de Malwa, onde era o epicentro das atividades thugs e, acima de tudo, aonde era a principal área de produção da papoila dormideira. A papoula que produz o extremamente valioso ópio e que será vital para o Império Britânico dar o seu passo mais ousado, a conquista da China, e que abrirá a caixa de Pandora do crime organizado nos séculos seguintes. O crime organizado global irá começar de verdade agora. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. E um mega, hiper especial obrigado aos membros do canal, que têm levado literalmente esse canal para frente, ajudando e contribuindo para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.